Vamos lá, meus irmãos. Então, continuando aqui, nosso 7º dia de aula, estamos estudando sobre o islamismo, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Pode continuar lendo para nós, Pastor Johnny. Síntese histórica. Vamos ler agora, né, e a gente vai fazendo aqui alguns apontamentos. Em cada leitura, eu vou fazendo os acréscimos, e assim a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que saber, irmãos, que dentro do Islã, há uma diferença muito grande com relação ao método pelo qual eles têm a salvação. Por exemplo, dentro da perspectiva soteriológica do Islã, olha só que interessante, todas as almas nascem puras, e aí, dependendo da influência, você vai para o lado mal ou para o lado bem. E o Alcorão vem para te trazer para o lado bem, sendo que se você praticar ali os 5 pontos, que seriam as 5 práticas do Alcorão, você está sendo salvo. E aí você não vai para o inferno, porque até mesmo o inferno, para o Alcorão, ele tem 7 subdivisões, que seria mais ou menos com que lugares de castigos para cada um, sendo que esse último é um inferno absoluto. Então, todas as doutrinas do Alcorão estão baseadas assim em pelo menos 6 grandes doutrinas, e as práticas do Alcorão em 5 grandes pilares, que aí é entre essas práticas dele. É claro que dentro dos grupos mais radicais tem uma 6ª prática, que no caso seria a, a, a jihad islâmica, né, que seria aquilo que conhece como Guerra Santa. Aí vai ter uma discussão sobre isso, a gente já comenta um pouco sobre isso. Então, vamos ver um pouco agora a síntese histórica deles. Pastor, leia para nós. Vamos dar uma corrida aqui na leitura. Vamos lá. Síntese histórica. Segue síntese histórica baseada em 3 conceituadas literaturas. O fundador do islamismo é o profeta Maomé, nome árabe que vem de Mohammed e significa altamente louvado. Nascido na cidade de Meca, em 570 d.C., e órfão de pai e mãe, Maomé foi criado por um tio-avô e cresceu exercendo a função de pastor de ovelhas. Posteriormente, tornou-se condutor de camelos na rota comercial entre a Síria e a Arábia, onde conheceu Khadija, uma rica comerciante viúva com quem se casou aos 25 anos de idade. Khadija era 15 anos mais velha que Maomé. Antes do casamento, Maomé foi empregado dela. Estabeleceu-se então em Meca, sua cidade natal, e agora, como próspero comerciante, iniciou uma vida contemplativa, tendo assim mais tempo para meditação. Como hábil comerciante que era, Maomé manteve estreito contato com fiéis do judaísmo, do cristianismo e do zoroastrismo, 3 religiões monoteístas, por meio de quem, muito provavelmente, tenha sido profundamente influenciado por conceitos monoteístas. Dá uma pausa até aqui, pastor. Então, percebam, irmãos, esse é o pano de fundo histórico dele. Nasce em 570 depois de Cristo, casa-se com uma mulher rica, depois passa a se tornar um comerciante, e aí agora, já como um comerciante bem estabelecido, tem tempos mais para meditar. Mas ele teve contato com o judaísmo, o cristianismo e o zoroastrismo, essas 3 religiões monoteístas, que inclusive o zoroastrismo nasce aonde? Ali, na Pérsia, tá bom? Aqui embaixo das apostilas do professor, olha só, ele seria a bibliografia da onde ele extrai esses estudos, tá bom? Então, vocês verem como ele foi, como essa apostila foi muito bem feita, tá? Então, continua para nós, pastor, por favor, Joia. Tendo certo conhecimento do monoteísmo e contemplando a grande degeneração religiosa do seu povo, devido ao vasto politeísmo que imperava em sua pátria, Maomé começou a se incomodar e passou a se retirar constantemente em períodos de meditação no Monte Hira, nas imediações de Meca. Dá uma pausa, pastor, por favor. Perceba que também aqui ele nota que o povo dele está perdido aonde? No politeísmo. Mas peraí. Mas ele estava tendo contato com o judaísmo. O judaísmo é monoteísta. O cristianismo é monoteísta. O zoroastrismo é monoteísta.
E por que o politeísmo? É aquilo que eu falei há pouco. O cristianismo, que foi avassalador nos primeiros séculos, depois do terceiro século e quarto século em diante, aqui a gente já está no sexto século e no sétimo século, já não era mais aquele cristianismo totalmente voltado às práticas cristãs neotestamentárias. Agora, o cristianismo, depois do século terceiro e quarto, principalmente depois do quarto século, a partir do ano 300, ali já começa o quê? A afrouxar as suas bases, trazendo o quê? Trazendo o paganismo também para dentro do cristianismo. Ou seja, então ele estava vivendo entre vários religiosos que se diziam monoteístas, mas ao mesmo tempo era um povo pagão. E ao mesmo tempo perdido em tudo que é paganismo. Isso incomodava ele. Percebam que se o quadro fosse outro, se fosse um cristianismo primitivo, quero crer que o coração dele talvez não se inclinasse tanto para isso. Percebam que aqui, com Maomé, a gente vê uma coisa bem parecida com aquilo que aconteceu com os pré-reformadores. Savonarola, por exemplo, vendo o povo na Itália, ali na sua cidade, corrompido pela idolatria, pelos vícios, pelo pecado, ele começa e redescobre na Bíblia a solução e começa a pregar, e depois ele acaba sendo sentenciado e morto pela própria Igreja Católica. Mas ele é um pré-reformador. Então dá para ver que essa questão do paganismo, o politeísmo, acabou confundindo muito. E, segundo, né, os historiadores e os nossos documentos aqui, a gente vê que uma grande degeneração religiosa. Né? Então, é interessante isso. Continua para nós, pastor, por favor. Após 15 anos de meditação em seus retiros, Maomé alegou ter recebido a visita do anjo Anjo Gabriel. Gabriel, que lhe revelou a essência do Alcorão. Isso ocorreu no ano 610, quando tinha a idade de 40 anos. Segundo historiadores, há alegações de que Maomé teve muitas outras visões ou alucinações, e que no início teve muitas dúvidas a respeito delas, porém foi encorajado por Khadija, sua esposa, e por amigos a acreditar nas visões. Assim se convenceu de que realmente era um profeta escolhido por Deus para libertar o seu povo do politeísmo, da superstição e da degradante decadência moral e espiritual em que se encontrava. Mais uma vez, eu quero destacar isso, irmãos, porque aqui foi determinante para que ele tomasse essa decisão. Bom, agora olha que interessante, ele também tem dúvidas sobre o que ele estava recebendo, mas sua família ali o apoia. Então, continua para nós, pastor, por favor. Joia. Então, após escolher um dentre os diversos deuses do panteão arábico, Alá, uma divindade já conhecida entre seus conterrâneos politeístas, povos beduínos do norte da Arábia, Maomé começou então a pregar que Alá era o único Deus, a suprema divindade, e que todos os demais deuses deveriam ser rejeitados. Isso gerou grande oposição por parte dos habitantes de Meca. Dá uma pausa aqui. Uhum. O nome Alá, irmãos, não é uma criação de Maomé. Assim como o nome El não era uma criação propriamente dito de Abraão. Já era o nome de Deus entre os cananeus. Então, agora ele destaca Alá como o Deus único e verdadeiro. Então, perceba que ele trabalha dentro dessa premissa. Isso é bastante interessante, né, irmãos? E é natural que de um povo pagão, de um povo onde a cultura tinha se degradado, eles não gostaram das suas novas mensagens, né? E ainda mais quando ele trouxe a divindade de Alá sobre todas as demais, como a única verdadeira. Então, continua para nós, pastor, por favor. Alguns de seus contemporâneos criam que ele estava possuído por um jin, espírito maligno. E o próprio Maomé passou a acreditar nisso. Porém, depois foi convencido novamente a acreditar que era profeta e procurou basear sua convicção no fato de que a oposição por ele enfrentada não diferia da oposição enfrentada por Moisés e Jesus, por exemplo.
Deixa eu dar uma pausa aqui. O que seria esse Jin? Lembra? Gênio, Jin, Eugênio, essas expressões. Verdade. Dentro das culturas dos povos árabes, já tinha, antes de Maomé, a ideia do gênio. E que ora também era demônio. Então, assim, há alguns comentários que falam sobre isso, que, por exemplo, chamando tanto o diabo de Jin, quanto também anteriormente às revelações de Maomé, como um hábito, aquela questão do gênio, da lâmpada, já fazia parte do pano de fundo das crenças do povo árabe antes de Maomé. Tá bom, meus irmãos? Então, onde se parou? Próximo parágrafo agora. Tá, então, pode ler. Maomé alegou continuar recebendo revelações do anjo Gabriel, por isso continuou pregando e a oposição continuou aumentando a um nível bastante perigoso. Em 619 d.C., Khadija, sua esposa, morreu, e também com a perda de apoio de alguns que haviam abraçado sua causa, Maomé passou a correr sério risco de vida e precisou fugir de Meca. Ao retornar a Meca, casou-se com duas mulheres, sendo uma filha de Abu Bakr, que viria a ser seu sucessor como principal califa do Islã. Pouco depois, Maomé se casou com mais 7 mulheres. Deixa eu só fazer um comentário aqui também, irmãos. Assim como ele recebe essas revelações, logo na sequência, ele também, de acordo com o Alcorão, ele também faz várias guerras contra, no caso, os inimigos de Alá. Então, ele também é visto como um profeta, mas ele é também visto como um guerreiro, como um soldado guerreiro. E alguns retratos vão trazer ele até, inclusive, com uma espada, tá bom? Então, é bem interessante isso, porque nesse episódio, logo depois que ele começa a ter as revelações, que ele não é bem ouvido ali na região onde ele nasceu, ele foge dessa cidade e vai para uma outra cidade a 300, 400 quilômetros, é onde ele passa ali a ter mais revelações, nesse outro lugar, que a gente já vai ver o nome, esqueci agora o nome da cidade, deixa eu ver se está fácil aqui. Medina, obrigado. Isso, Medina, que ele lá em Medina tem muitos adeptos e faz várias conquistas para lá, se expande, e quando ele retorna a Meca, lá ele vai pacificamente e o povo o reconhece. Aquilo que outrora não tinha sido feito com ele, passa agora a fazer. E aí ele, lá em Meca, ele expande, né, as suas mensagens, no caso, as mensagens do anjo Gabriel, e é dessa forma que começa a ter muitos outros seguidores. Então, continua lendo para nós aqui. Está explicado, porque muitos são adeptos do Islã. O cara casou com 9 mulheres. E detalhe, agora vai ficar mais claro, pastor, que esse sucessor aqui dele é daqui que vai ter toda a confusão que eles brigam, porque do Islã nascem duas frentes, o que nós conhecemos como sunitas e os que são xiitas. A gente vai chegar, já eu vou explicar melhor quais são essas diferenças e o porquê. Mas vamos ler mais um pouco, essa apostila aqui, a leitura dela está muito boa, e eu quero acreditar que a síntese que o professor Paulo Pescador faz acaba sendo bem objetiva. Então, leia para nós, pastor, por favor. Depois de uma nova conspiração e abandono do clã que o apoiava para não ser morto, Maomé fugiu, desta vez para a cidade de Medina, onde chegou em 22 de setembro de 622. Esta data marca a Égira, que significa imigração. É a data mais importante para o islamismo, pois, além de dar início do calendário muçulmano, passou a ser a data oficial da fundação da religião. Exato, é aqui onde eu falei que ele foge, né, nessa data. Continua. A experiência de Maomé em Medina iniciou um novo período da história muçulmana. Ao estabelecer-se nessa cidade, associou-se a novos clãs e organizou ataques surpresa a caravanas que viajavam para Meca. Com o crescente apoio que foi conquistando dos moradores de Medina, começou a ser uma verdadeira ameaça para a cidade de Meca.
Por ser confrontado por judeus que viviam em Medina, principalmente pelo fato de se autodeclarar profeta de Deus, Maomé passou a instruir seus seguidores a não orarem mais voltados para a direção de Jerusalém, mas para Meca, o que deu origem a um dos 5 pilares do islamismo, o Salat. Com o passar do tempo, isso agravou ainda mais a hostilidade entre judeus e árabes. De 624 a 630, seus seguidores atacaram e conquistaram as vilas ao redor de Medina. Em 628, tentou fazer uma peregrinação religiosa com cerca de 1.600 maometanos, pois considerava sua cidade natal como o centro do mundo, crença que perdura entre os muçulmanos até hoje. Porém, os clãs de Meca tentaram impedir a peregrinação religiosa. Após a assinatura de um tratado de paz entre Maomé e os moradores de Meca, que dava direito aos maometanos de peregrinarem para Meca em 629, ano seguinte, houve novas tensões e, devido a guerras entre o clã, o tratado de paz foi quebrado. No entanto, com o poder e a influência de Maomé, como o poder e a influência de Maomé crescia em grande escala, em janeiro de 630, finalmente entrou em Meca com 10.000 seguidores. Os líderes da cidade não ofereceram resistência e Maomé concedeu perdão aos antigos inimigos. Esse ato fez com que conquistasse a simpatia de muitos em Meca, os quais passaram a ser seus adeptos e começaram a segui-lo em novas campanhas. Pois é, foi aqui a síntese que eu tinha dado há pouco. Agora, notem que interessante, irmãos, ele já começa a fazer as orações em direção a Meca. Havia em Meca a queda de uma pedra que possivelmente foi um meteorito, que eles têm ali como um sinal de Deus. Então, você pode ver que ele já tem uma mudança de chave. Enquanto as pessoas oravam dirigidas a Jerusalém, lembram que nas aulas passadas, inclusive na introdução ao Antigo Testamento, a gente trabalhou muito que Jerusalém é a cidade de Deus, o Templo de Salomão, a casa de Deus, onde todos os povos deviam ser adorados. Lembram que magos vieram do Oriente adorar a Jesus quando ele nasceu? Ou seja, o Velho Testamento já era conhecido em muitas culturas e povos, desde os dias do cativeiro assírio, depois do cativeiro babilônico, a atuação dos profetas entre as nações, as sinagogas nas outras cidades, depois temos o próprio Jesus vindo a essa terra, temos a expansão do cristianismo, mas, como sempre, irmãos, infelizmente, quando a religião se torna um lado político, ela vai perdendo a sua essência. E aqui, quando Maomé já muda o direcionamento da oração de Jerusalém para Meca, ele já estava sinalizando ali, juntamente com seus escritos, o quê? Uma nova consolidação de uma nova religião. Ele já, de 1.500 agora para 10.000 seguidores, ele já consegue retornar em paz, né? Então, assim, é bem interessante como que tudo vai acontecendo na vida dele. Então, continua para nós, pastor, por favor. Pois não. Embora nem todos os moradores de Meca tivessem se convertido ao islamismo, Maomé expungiu centenas dos deuses pagãos da cidade e estabeleceu a religião monoteísta. Em pouco tempo, tornou-se a figura mais poderosa de toda a Arábia. Pouco depois, conseguiu unir o povo por meio de uma federação das tribos da Arábia, que posteriormente viria a conquistar os impérios bizantinos e persa, estendendo assim o domínio islâmico até o norte da África e de Bizâncio. Maomé morreu. Eu tenho, onde está? Eu vou mostrar para vocês depois. Aqui, deixa eu pegar agora, só um segundo. Aqui no mapa. Deixa eu ver se é aqui, nesse daqui. Não. Tem uma foto mostrando, olha aqui o Aladim, né? A figura dos gênios, né? Que havia uma crença em espíritos onipresentes, muitas vezes malignos, de nome Jins. Quando ele começa a receber essas visões, muitos falam, deve ser coisa de demônio.
deve coisa dos jins, que já era uma cultura entre eles antes, no caso, da criação do islamismo. Mas não é esse slide aqui, não. Deixa eu mostrar o outro aqui do professor Vitor. Ele pega um gráfico e mostra bem essa expansão do Islã. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde está aqui? Aqui. Deixa eu só compartilhar agora para vocês. Onde estamos? Aqui. Aqui, meus irmãos, ó que interessante. Então, a expansão até a morte de Maomé, 622. Querendo ou não, ele já expande bastante coisa, mas depois vem as outras expansões nos outros califados, 632, 661, e por último a expansão durante o califado Omidiada, 661 a 750. Ou seja, olha a expansão, né, dos muçulmanos em toda essa região. E aqui a gente tem que lembrar que aqui é o mar Mediterrâneo, né? Então, ele pega aqui todo o norte da África, toda a parte do Oriente Médio, pega aqui, ó, parte da Anatólia, né, ó, Império Bizantino, aqui que está Constantinopla, tá vendo? E vai trazendo-se para cá, essa região ainda do Oriente Médio, já com quase Ásia, né, Afeganistão, Paquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Arménia. Olha o tamanho que ele chega, né? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tudo bem. Alguma pergunta, meus irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Algum acréscimo? Não? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui a janela. Continuando, então. Maomé morreu em 8 de junho de 632, apenas 2 anos após conquistar a cidade de Meca. Seu fiel discípulo, Abu Bakr, o sucedeu, tornando-se o primeiro califa. Abu Bakr empenhou-se na islamização das demais tribos árabes e organizou expedições visando a conquista da Síria e da Pérsia. Era inaugurado o período dos califas, sucessores de Maomé, que teve apenas 4 ocupantes, conforme descreveu J. Cabral. É aqui, exatamente nesse momento, meus irmãos, que a gente vai ter o grande problema entre os muçulmanos. Por quê? Porque nesse exato momento, os sucessores de Maomé, principalmente aqui com Abu Bakr, eu não sei se essa é a pronúncia correta, aqui nasce o que eles chamam de os sunitas, ou os grandes califas que fazem a interpretação do Alcorão. E o que seria a Suna, meus irmãos? A Suna nada mais é do que os livros que estão ali unidos ao Alcorão, que seriam os livros normativos de como um muçulmano deve se comportar. Então, desse grupo vai nascer todos esses califados e eles vão ali escrevendo a partir do que eles entendiam de Maomé, colocando seus acréscimos, e tudo isso vira também, o Suna vira um compêndio também de textos sagrados. Então, como que é dividido os muçulmanos, a grosso modo? Eles são divididos em 2 bases, aqueles que têm o Alcorão e o Suna, e aqueles que não seguem o Suna, que só seguem literalmente o Alcorão, que é aí onde nascem os xiitas. Quem são os xiitas? Depois desses califados, houve uma divisão entre eles, dizendo que quem deveria assumir ali o controle e a liderança do povo muçulmano seria quem tivesse sangue de, no caso, Maomé. Mas Maomé não teve filho homem, só teve filhas mulheres. Mas dentro de um desses descendentes, aí ele é nomeado como um líder, e aí é onde surgem então os xiitas.
E aí começam, então, essas dinastias, como há pouco até o Tomé mencionou, as dinastias dos imã, que eles continuam até hoje. Então, é muito interessante que os imãs, eles vão sendo, vai sendo uma dinastia que pensa de forma contrária aos demais. Para os xiitas, os sunitas, eles acabam sendo liberais demais, porque eles não guardam apenas o Alcorão. Eles têm o Alcorão e mais alguma coisa. Para os sunitas, os xiitas são exagerados e são até limitados, porque eles não consideram os sucessores diretos e imediatos de Maomé. Porque esse homem aqui, que realmente sucede ao trono, realizando o califado, ele era a pessoa mais próxima de Maomé. Então percebam que também entre os próprios muçulmanos também tem uma divisão. Se nós pudéssemos dizer, pode ser uma divisão religiosa, sim, eles têm um nome de divisão religiosa, mas poderia ser uma questão também política, por uma questão de poder e de governo? Também. Então, leia para nós esse trecho, meu irmão, que aqui começa uma nova página na história do povo muçulmano. Abu Bakr foi morto em 634 e teve como sucessor Omar, que governou durante 10 anos e estendeu os domínios do Estado Islâmico até a Índia, vencendo as forças de Bizâncio para tomar a Síria e a Palestina, bem como o Egito e outros territórios pertencentes ao Império Persa. Omar foi assassinado em 644 e Otimã o substituiu à frente do que já então Império Muçulmano. Otimã dedicou-se a redigir a versão definitiva do Alcorão. Governou até 655 e foi morto por Ali, cunhado de Maomé, que seria o quarto dos califas eleitos. Depois dele, a chefia dos muçulmanos passou a ser hereditária. Então, percebam que aqui já vai tendo uma grande mudança. Tá bom, meus irmãos? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, né? Bom, eu acho que vale a pena a gente ler também essa última parte, só para vocês terem uma ideia. Dentro atualmente, olha só que interessante, depois, deixa eu compartilhar aqui para vocês também, olha só, deixa eu compartilhar esse link. Quero que vocês vejam também, porque vale a pena vocês verem depois esse material. Eu coloquei ele na minha apostila também. O que acontece? O professor Roque, recentemente, em virtude da guerra de Israel contra o Irã, ele fez também como que se diz, gravou um vídeo explicando por que o Irã precisa destruir Israel. É uma pergunta, né? Eu vou mostrar esse vídeo agora aqui, só para que vocês assistam depois. Porque isso daqui é um assunto recente, que tem repercussões, inclusive, dentro do que a gente está falando. Porque, como o Tomé há pouco tinha mencionado, os próprios muçulmanos, principalmente essa linha xiita, eles têm o quê? Eles têm, dentro deles, eles aguardam como se fosse o Messias deles. Olha aqui, ó. Esse é o vídeo, estão vendo? Por que o Irã precisa destruir Israel? E aqui o professor Roque, que fez, ó, há 2 semanas atrás, esse vídeo. Foi realmente muito bom. Logo depois que o Irã oficialmente declarou guerra contra Israel, que disparou mais de 300 foguetes, mísseis e drones, e ali houve a inteligência de Israel, juntamente com os países aliados, que interceptaram, e que depois o próprio Israel contra-atacou, não de Israel, mas fez uma contraofensiva no próprio território do Irã, e ali eles abaixaram um pouco a poeira. Percebam que, oficialmente, agora, o que aconteceu foi o quê? Uma declaração de guerra, não de um grupo terrorista, mas a declaração de guerra do quê? De um país. Nós sabemos que o Irã sempre esteve por trás de todos os grupos terroristas, ou da grande maioria dos grupos terroristas.
No entanto, oficialmente, nunca tinham tido uma declaração do país. Eram forças que o país apoiava indiretamente, ou seja, os seus testes de ferro. Mas agora a gente está tendo uma mudança na chave mundial, porque o próprio Irã, como nação, declarou guerra a Israel, e Israel foi lá e contra-atacou de uma forma bem cirúrgica. Mas por que eu estou falando isso? A gente está vivendo esse momento de tensão. E nesse vídeo, o professor Rock, ele explica as origens, ele dá vários dados históricos, geopolíticos, inclusive ele remonta a história dos califados, aliás, dos imãs, em contrapartida com os califados. E olha que interessante, irmãos. Pode ver que a ofensiva que começou agora em outubro do ano passado contra Israel, ali na faixa de Gaza, o grupo terrorista, como que é o nome mesmo? Hezbollah, não. Não, Hezbollah é na Síria, né? Como que é o nome do grupo terrorista? Hamas, isso. Por que possivelmente aconteceu isso? Porque Israel estava para fazer um tratado de paz com alguns países árabes, em especial a Arábia Saudita. Se isso acontecesse, como a Arábia Saudita, ela é, vamos dizer assim, o berço ela é o berço do Islã, mas ela é o berço do Islã e a comunidade, a etnia ali são quem? São os árabes. E a Arábia Saudita, ela é o quê? Ela é sunita. Já o Irã, ele é islâmico, ele é muçulmano, mas eles são xiita. Então, eles têm uma polarização entre eles têm uma divisão entre eles. Porque uns conservam a Suna, e a Suna está dentro do califado, e outros não conservam a Suna, eles conservam só o Alcorão, que é aí onde entram os imãs, que seriam os descendentes sanguíneos de quem? De Maomé. Então, no momento que Israel estava para assinar um tratado de paz com principalmente a Arábia Saudita, veio o ataque da faixa de Gaza do grupo Hamas, para desarmonizar. E podem ver que agora, com essa nova ofensiva declarada do próprio Irã contra Israel, o que eles estavam querendo com isso? Eles estavam querendo que houvesse uma polarização de Israel com todos os mundo muçulmano, para ter ali um retorno e apoio ao mundo muçulmano, porque, querendo ou não, se Israel se une a um grupo muçulmano, vai dividir entre eles politicamente e religiosamente. Percebam como é complexo. E nesse vídeo, o professor Rock, ele fala uma coisa muito interessante, que eu estou gastando esse tempo aqui mesmo, porque isso está sendo agora. Está sendo geopolítica, está sendo recente, e talvez a gente vai ter que conviver com isso daqui em diante. Ou seja, esse assunto não é só um assunto doutrinário, um assunto religioso que a gente aprende, mas que a gente vai estar vivendo, que é importante a gente saber um pouco. O que acontece? Dentro do corpo doutrinário dos imãs, ou seja, dos xiitas, eles têm a esperança desse novo líder, que é o 12º imã, que eles aguardam. O que seria eles? Seria um tipo de Messias. É um tipo de Messias para eles. Que quando surgir esse Messias vai ser à frente do quê? Aonde vai os levar à guerra contra todos os inimigos, começando por quem? Começando por aqueles que vão contra o Alcorão, que é aí até os seus próprios patrícios, e principalmente os grandes inimigos deles, que são Israel e os Estados Unidos. Olha que interessante. Então, eles estão aguardando isso para poder, então, fazer as suas batalhas. O professor Rock, inclusive, nesse vídeo, diz o seguinte, que o Irã possivelmente não tem a arma nuclear. Por quê? Quem tem arma nuclear faz testes nucleares. Por isso que ele diz, segundo a avaliação dele, ele trabalhou na ONU, ele é uma das pessoas mais competentes para falar sobre o tema. Ele diz, eu não acredito que eles tenham arma nuclear, porque quem tem arma nuclear, o maior trunfo de quem tem uma arma nuclear é fazer testes nucleares e mostrar para as outras nações, olha, não passem dessa linha, porque senão te contra-atacam.
Por isso que os Estados Unidos têm muitas armas nucleares, a Rússia tem muitas armas nucleares, a China tem muitas armas nucleares, a Coreia do Norte também tem bombas nucleares. Por quê? Porque no momento que eles já divulgaram para o mundo que eles têm armas nucleares, eles estão dizendo o seguinte: olha, eu posso te contra-atacar. Então a guerra, ela já para aí, porque ela acaba sendo psicológica. Ninguém quer ver o mundo implodindo. Estão entendendo? Só que o professor Roque acha que o Irã não possui uma arma nuclear, mas é aí onde eu discordo dele. Por quê, irmãos? Na minha opinião, me permitam, eu não sou especialista em geopolítica, mas aqui o professor Roque está olhando como geopolítica e como guerras e frentes políticas e de religiões que norteiam as decisões políticas, só que conhecendo, estudando de fato a religião pela religião, qual é a premissa deles? Qual é a base deles? O que eles têm se fundamentado? Que vale a pena guerrear em nome de Alá, porque se você morrer, você já vai para o paraíso. Ou seja, eu particularmente acho que o que mais talvez seja o trunfo dele não é o trunfo como acontece nas demais nações, que você tem que demonstrar que tem, que é para causar medo. Eles, por ser um país onde o domínio é a religião pela religião, e podem ver como dali nascem a maioria dos grupos terroristas, na minha opinião, eu acho que eles têm sim armas nucleares e que eles vão querer fazer alguma coisa. Por isso que é importante a gente estar conhecendo sobre isso. É óbvio que a inteligência israelense, a inteligência americana, a inteligência russa, é óbvio que se existir o fato consumado, eles sabem disso. Mas aqui é uma opinião minha, porque, irmãos, na minha opinião, o que está sendo determinante aqui não é a questão política pela política, mesmo sabendo que a questão política e geopolítica é importante, mas é a questão religiosa. Quando pessoas são conduzidas por religiões, eles fazem coisas que outros grupos não fazem. Podem ver que a maioria dos líderes políticos, eles têm a religião como um braço para suas tomadas de decisão. Mas esses grupos radicais, eles não têm um braço apenas. Eles agem em nome de Deus, que eles estão numa causa por Deus, no caso, que é Alá para eles, entendeu? Então, é uma sugestão minha, e eu não posso aqui fazer uma afirmação, até seria ingênuo, não sou especialista, mas eu acho que é bem arriscado, sim, que eles possam tomar alguma decisão sem querer antes demonstrar que tem, entendeu? Agora, é óbvio, o que eu acho que Israel fez? Israel tendo feito aquele contra-ataque, que foi bem cirúrgico, o que ele fez ali mostrando, logo na sequência, depois que Irã decreta guerra contra Israel, que lança os mísseis, Israel vai lá e contra-ataca. O que Israel fez no próprio território do Irã? Ele disse, olha, se vocês quiserem continuar, a gente vai te destruir dentro de casa. Então, ficou aqui uma situação, o jogo de xadrez ficou muito mais complexo, favorável para Israel, favorável para o Ocidente e desfavorável para eles. Mas agora, o que se pensa um terrorista, né? Então, fica aqui só esses acréscimos. Tomé, quer falar alguma coisa sobre o Messias dos imãs? Você que gosta de estudar sobre o assunto? Eu acho que o pastor já falou tudo já. Só reforçar aquele comentário que eu fiz, né? Que quando esse Messias aparecer, que é o Mahdi, toda a comunidade muçulmana do mundo tem que se submeter a ele, às ordens dele. Obrigado, Tomé. Exatamente, o nome dele é Mahdi, e segundo os xiitas, tá, irmãos? Todos têm que se submeter a ele. Senão, estão em rebeldia contra eles, porque o Islã... Ele vai, na verdade, unificar, né? Unificar. Agora, irmãos, vocês têm que pensar, será que isso vai acontecer? Não vai? Se ir acontecer, pode ser uma figura do anticristo? Estão entendendo, irmãos? É o Messias para eles, é o Messias dentro dos muçulmanos. Entendem? Como que a gente está vivendo um mundo polêmico e difícil, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Beleza? Alguma pergunta? Só uma outra curiosidade, dentro desse tema ainda, algumas hadiths, né, que é dos escritos aí do profeta, dizem que esse Mahdi ele fará um tratado de paz com Israel durante 7 anos. Uns dizem 7, outros dizem até alguns anos a mais, mas você vê, é bem parecido com os textos bíblicos, né, irmãos? Então,
Estamos próximos do final dos tempos ou não, meus irmãos? Estão entendendo porque eu fiz questão também de gastar um tempo significativo com essa religião, que ela é boa a gente conhecer, irmãos, porque muitos desdobramentos podem acontecer amanhã. E do jeito que a gente está vivendo um cristianismo algodão doce, quando surgir o Messias muçulmano, vai ter um monte de crente que vai falar que o Messias vai estar vindo lá, né? Que o Messias está vindo dentro, né, da religião muçulmana, que é o 12º imã, e que é Mahdi, que é querendo ou não, esse cristianismo de sopa vai fazer com que muitas pessoas não conheçam as escrituras e sigam qualquer vento, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Aquela série da Netflix, chamada Messia, ela passa justamente no Oriente Médio e traz essa ideia do imã que vem para unificar. É verdade, pastor, é bem interessante, né? Ele é um muçulmano, né? Ou não? Então, na verdade, assim, aparentemente ele é um muçulmano, mas ele dialoga com todo mundo. Ele consegue dialogar com todo mundo, né? Até por conta dos sinais enfim, e prodígios que ele acaba operando. Você lembrou muito bem. Aquela série vale a pena ser assistida, porque ele representa esse ser unificador, né? Então, leia para nós agora, pastor, para a gente dar mais uma corrida aqui. Pois não. Nos primeiros 1000 anos, houve grande expansão do islamismo, com a conquista de grandes territórios e a divisão em 3 impérios distintos. O primeiro, o Império Otomano, foi um império formado principalmente pelos turcos, é grandemente conhecido na história, principalmente por ter forçado o caminho para a Europa, em direção ao Ocidente no século XVI. Só uma pausa. Irmãos, a gente não sabe muito do Império Otomano. Você vê como nós, do Ocidente, fomos totalmente voltados à cultura romana e grega, mas o Império Otomano tem que ser estudado, viu? Porque a força dos turcos no mundo foi absurda. Aqui continua para nós, irmão. Segundo o Império Mogul, ou Mogol, no caso, né, estabelecido pela Índia por árabes muçulmanos em 1500. E o terceiro, o Império Safadi, estabelecido na Pérsia, atual Irã e Iraque, em 1500. Foi um império que cresceu grandemente em poder e proeminência sob a liderança de Abbas I, que reinou entre 1587 e 1629. Então, irmãos, olha só, depois dessas expansões, percebam que são praticamente 1000 anos. 1000 anos de domínio sobre o mundo, entendeu? É interessante. Então, continua para nós aqui. Pode ler agora, Dil, para nós, por favor? Só para a gente... Agora aqui os textos são menores, né? Principais facções muçulmanas. O Islã, desde seu início, estruturou-se adotando uma proposta que casa princípios religiosos e políticos. Foi assim que surgiram suas 2 principais seitas, os xiitas e os sunitas. Os xiitas. No período do califado, as disputas de poder entre os califas, sucessores de Maomé, resultaram em conspirações entre os 2 últimos. Foi nesse período que surgiu uma facção em defesa da sucessão hereditária do califado, ou seja, pelos descendentes da família de Maomé. Este grupo ficou conhecido como xiita. Atualmente, os xiitas representam aproximadamente 10% dos adeptos do islamismo. Não obstante, o número de adeptos é uma facção de grande expressão no mundo muçulmano. São caracterizados por manterem uma interpretação autoritária e severa do Alcorão. Joia. E agora os sunitas, que representam 90% do restante. Pode ler, Dil, para nós? Os sunitas constituem a maioria dos muçulmanos, aproximadamente 90%. Trata-se da corrente tradicionalista do islamismo. George A. Mater e Lahi A. Nicolaus fazem as seguintes diferenciações entre os xiitas e os sunitas. Pode ler esse pedaço, pastor? Isso, por favor. Porque aqui, irmãos, quando a gente fala que os xiitas eles são mais radicais,
Na prática, atualmente, o grupo que mais se destaca de radicalismo são os sunitas. Por exemplo, esses grupos terroristas que aconteceram depois da morte de Bin Laden, vocês vão ver que todos eles são sunitas, na sua grande maioria, por incrível que pareça, irmãos. Mas pode continuar aqui, Gil. Do ponto de vista político, os sunitas são radicalmente diferentes dos xiitas. Enquanto os xiitas, consideram o governo como uma instituição de Alá, a fim de estabelecer uma teocracia na terra, os sunitas, acreditam que a fé islâmica é para ser vivida dentro do contexto dos governos terrenos existentes. De modo geral, os sunitas são mais tolerantes para com a diversidade, portanto, mais aptos à adaptação das culturas divergentes no mundo. Eu sei que parece confuso aqui, mas dentro dos sunistas, que eles têm esse lado, que por serem a maioria, então a grande maioria dos sunistas não são radicais, mas muitos grupos terroristas também são dos sunitas, irmãos. Antigamente, os terroristas tinham terroristas dos grupos xiitas, mas, de uma forma geral, a gente vai ver que, assim, alguns braços, né, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, se não me falha a memória, ele é sunita, não xiita, entendeu? É isso, Tomé? A origem eu não tenho certeza, pastor, desse aí eu não sei dizer. Deixa eu ver aqui, o Estado Islâmico, antes denominado Estado Islâmico do Iraque, é do Levante, tal, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, é uma organização rijadista, islamita, de orientação, sunita ortodoxa, ou seja, o que acontece, irmãos, com a queda de Bin Laden, da Al-Qaeda, o que acontece? Houve o surgimento do Estado Islâmico. E o Estado Islâmico foi, vamos dizer assim, os Estados Unidos resolveu um problema, mas criou outro. Porque aí nasceu o Estado Islâmico, e do Estado Islâmico nasceram outras frentes terroristas, que são grupos ortodoxos sunitas. Pensem bem, e aí onde entra aquilo que a gente falou há pouco, da jihad. O que é a jihad? A jihad seria a guerra santa. Dentro do Alcorão, tem textos que falam sobre um posicionamento de lutar. Só que como que a maioria das pessoas entendem isso? É aquela luta do dia a dia. Não é uma luta própria, é a luta pelo esforço de você alcançar o paraíso. Uma luta pessoal. Mas dentro de muitos intérpretes, eles acham que não, é a luta armada. Então, o que acontece? Logo nesses começos aqui do Islã, mesmo os sunitas, eles tinham, assim, quando não tinham a obrigação de ir à guerra, eles endossavam a guerra dos demais. Então, é bem interessante que era uma obrigação circunstancial, mas no início era algo hoje, depois passou a ser uma obrigação circunstancial, mas no início do sunista, o jihad seria uma obrigação para todos. Então, olha só que interessante. Hoje, a maioria dos sunitas são pacíficos, mas dentro dos sunistas tem esses ortodoxos, como é, por exemplo, o Estado Islâmico, que eles querem impor a lei deles, né, no caso, o que eles acreditam, que é o Alcorão e a Suna, para todos os povos, entendeu? Então, é muito interessante isso, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tem que morrer, né? Como? Os infiéis tem que morrer. Que tem que morrer. E detalhe, porque se você morre na batalha, você já tem promessas de ter uma vida melhor lá no paraíso. Então, percebem o quanto é literalmente uma lavagem cerebral e uma cegueira, em nome de Deus, né? Para a gente encerrar agora esse ponto, você leu aqui para nós, né, Gil? Leia essa última estrofe para nós, por favor. Ok. É interessante notar que o termo de jihadista,
Jihad, Guerra Santa, não é associada aos xiitas, mas aos sunitas. No entanto, dentro da ala sunita também há divisão, principalmente nesse ponto. Ou seja, há sunitas que entendem que, em caso de obstáculos ao Islã, a Jihad, Guerra Santa, passa a ser obrigação coletiva e o dever individual a ser cumprido por todo muçulmano em condição do combate, em condição de combate. Há também a ala sunita que discorda dos jihadistas e dizem que esses fazem uso indevido do termo de jihadista, classificando-os assim como pervertidos. Percebe, irmãos, então, como é interessante aqui, eles têm as brigas deles entre eles. Vocês nunca mais vão esquecer dessa definição que eu vou trazer agora aqui para vocês. Olha só, vocês nunca mais vão esquecer. O que seria o sunita na essência? É bem simples. O católico apostólico romano e o católico ortodoxo grego. O que define um católico apostólico romano e um católico ortodoxo grego? Eles têm a Bíblia e têm a tradição, não é isso? Tem a Bíblia e a tradição, concorda? Correto. Ou seja, é os sunitas. Eles têm a Bíblia e têm os califados, que fizeram as interpretações, que dão ali os códigos, os dogmas de como eles devem seguir o quê? A religião. Só que dentro desses grupos tem esses ortodoxos que usam da guerra como um artifício. Agora, e os xiitas? Vamos lá. Os xiitas são os protestantes. Estão entendendo? Só segue a Bíblia. Estão entendendo? Seria mais ou menos isso. Fazendo aqui uma figura de linguagem, tá, irmãos? Para entender a diferença entre os sunitas e os xiitas. Nós, protestantes, o que nos separam dos cristãos católicos e ortodoxos grego, católico romano? É porque eles têm a Bíblia e a tradição. Nós, protestantes, seguimos só as escrituras. Eu sei que é uma comparação indecorosa, porque parece que a gente está se assemelhando a um grupo, mas só para vocês entenderem como que, dentro da cosmovisão deles, aquilo para eles é importante. Entendeu? Tem como você ser um católico apostólico romano sem a tradição? Não. Tem como você ser um católico ortodoxo grego ou russo sem a tradição? Não. No dia que você tira a tradição, eles viram o quê? Protestante. Concorda? Ficou clara a comparação? Deu para entender? Então, agora você... Hã? Não, só respondendo ao senhor, deu sim, ficou claro. Eu sei que é só para meio didático, tá, irmãos? Só para meio didático. Então, Gil, leia mais essas duas frases para a gente encerrar esse bloco aqui, para a gente ir para as doutrinas. Ok. Voltando a isso mesmo? Isso. Voltando ao antagonismo entre as facções xiita e sunita, encerramos a questão com a breve exposição de George A. Matter e Larry A. Nichols. Os sunitas e os xiitas lutam entre si através dos séculos. O ódio não é diferente das amargas guerras religiosas que assolaram a cristandade, principalmente depois da Reforma, quando os católicos e os protestantes tentaram resolver muitas de suas divergências através da espada. Exatamente, irmãos, a história está se repetindo. E sabe o que eu poderia aqui complementar George Matthew e Larry Nichols? Eu poderia dizer que Israel também, a tribo do norte com a tribo do sul, guerrearam entre eles. Ou seja, é uma fé, sim, é um credo, sim, mas é uma cegueira, porque a política começa a tomar o lugar da religião verdadeira, ou em nome da religião verdadeira vira uma política cega. Entendem? Quando a gente olha para o próprio reino de Israel, num primeiro momento, havia o quê? Um reino unido, e depois houve um reino dividido. E por que eles guerreavam entre eles? Porque são pessoas que buscam seus próprios interesses, em nome de Deus. Então, a história vai se repetindo nas suas mais variadas proporções, tá bom? E o último aqui, por favor, Gil. Outra grande divergência entre os sunitas e os xiitas relaciona-se
ao emprego dos escritos sagrados da religião islâmica. Tópicos, subtópicos. Pois enquanto os xiitas se restringem ao uso exclusivo do Alcorão, os sunitas também consideram a Sunna, a tradição de Maomé e dos primeiros califas. Em segundo plano, após o Alcorão, em questões de fé e prática. Dá uma pausa aqui, irmãos. Esses califas que escrevem a Sunna, que estiveram ali, alguns deles, inclusive, vivendo do lado de Maomé, eles acabam sendo vistos também como intérpretes fidedignos, quase que como apóstolos de Maomé. Assim como Cristo veio à Terra e os apóstolos escreveram as histórias de Cristo e a biografia de Cristo e deram o caminho para a igreja, na visão de um sunita, esses califas são os que os apóstolos foram para a igreja primitiva. Por exemplo, irmãos, o pastor Nicodemos, inclusive, fala que um dos textos que é muito mal interpretado entre os sunitas é que um dos sunitas, um desses califas, ele chega e responde para uma das suas mulheres: quando eu quiser, eu te chamo, porque você é o meu brinquedinho. Então, alguns fazem uma leitura de que a mulher é um objeto do homem. Alguns vão para o radicalismo do desprezo, dizendo, não, a mulher, de fato, ela é vista como um objeto, ela é um brinquedo. Por isso que as tratam daquele jeito. Percebam? Só que há um peso muito grande para as palavras dele, porque eles acabam sendo quase que eles acabam sendo codificadores do próprio profeta. Então, assim como o profeta recebeu do anjo, agora os califas receberam de Maomé. E então são sagrados tanto quanto, entenderam? Só que por meio dessas leituras dos califas, alguns fazem interpretações como a Jihad Santa, ou seja, a Guerra Santa. Entenderam? Eles distorcem. Então, continua para a gente, por favor, é possível? É possível o nome sunita ter surgido por conta disso, pois a maioria dos sunitas crê o nome da seita tenha derivado da palavra sunna. Outros, porém, alegam que o termo deveria ter outra palavra árabe, cujo significado é caminho moderado, referindo-se à oposição mais neutra que os sunitas procuram seguir, em contraste com os grupos islâmicos mais extremados. Joia. Irmãos, assim, só para a gente parar a gravação aqui, irmãos, lembrem disso, hoje os grandes grupos são sunitas e xiitas, mas entre eles há várias ramificações, vários pensamentos, várias escolas. Você pode ver que muitas vezes há atentado entre eles, eles enxergam também coisas assim antagônicas entre eles, e eu te digo, se eles veem coisas erradas entre eles, o que pensar do Ocidente? O que pensar da liberdade do Ocidente? Está entendendo? Se entre eles já há uma falta de compreensão, imagina pensando a partir de outros povos. Entenderam? Tá bom até aí? Tudo bem? Alguma pergunta, algum acréscimo? Tomé, quer fazer algum acréscimo? Você gosta do assunto, os irmãos? É de espantar assim o menosprezo e a diminuição do gênero feminino, né? É de Sim. espantar. Eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos dar a palestra dele e fiquei assim espantado com algumas coisas, assim, eu confesso. É isso mesmo. Não só isso, mas a maneira que eles enxergam o mundo, né, Gil? E perceba, irmãos, estamos aqui no século XXI. Por isso que estudar religiões, irmãos, é aquilo que eu falei para os irmãos no primeiro dia de aula, é guerra espiritual. As pessoas, elas se entregam a essa causa, constroem as suas vidas, constroem as suas empresas, tomam iniciativa, casam-se, até matam-se umas às outras por causa da religião. Por isso que, quando uma pessoa ela tem uma entrega alucinada à sua religião e ela quer fazer da sua religião a única verdade, e mesmo que ela imponha a sua religião à força, essa religião acaba sendo um veículo do mal, né? Por isso que a gente tem que respeitar as religiões, porque nem todas são assim, mas a gente sabe que são grupos pequenos que acabam
criando um mal muito grande, quando não um cisma imenso. E isso vale, inclusive, para os judeus, viu, irmãos? Os judeus, viu? Porque dentro dos judeus tem os judeus radicais, que eles também querem, a qualquer custo, destruir a mesquita de Omar. Eles querem, a qualquer custo, construir o terceiro templo, e eles querem, a qualquer custo, fazer qualquer coisa para acabar com os inimigos de Deus, ou seja, do Deus de Israel. Percebam, podem ter radical em qualquer lugar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e que Deus nos ajude, né, nessa caminhada, tá bom? Beleza, meus irmãos? E agora a gente vai encerrar, então, aqui. Vamos para o último bloco. A gente vai entrar, eu vou resumir o restante da apostila, né? Mas a apostila do professor Paulo Pescador está muito boa, está uma síntese muito, eu diria, muito profunda, né? Sobre todo o material que eu estudei, então eu achei por bem de acompanhar aqui com vocês, tá bom? Beleza? Podemos parar? Podemos? Podemos. Podemos. Então tá bom. Parar a gravação aqui.